olha esse daqui. Meu Deus do céu, ambulância, Jesus. Ei, aleijado falso, como é que tu tá aleijado com uma perninha que tá andando com a que tá doendo, mano? Olha essa daqui. É, essa aqui que tá... E por que tu botou o corno na outra perna, mano? Então foi isso. Quando o TDAH ataca, eu lavando a garrafa de café e olhava lá, tem um negócio preto lá, tem um negócio preto no fundo que não sai. Na hora que eu fui ver, a garrafa espelhada lá dentro, né? Olha o que era o preto que tava lá dentro. As pizzas, Pedro. Gente, botou... Gente, alguém poderia me ajudar? Que a senha de casa aqui, cara, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapaz, é muito fácil de alguém entrar aqui em casa. Como é que troca a senha desse negócio aqui? Caralho, acabei de falar a senha de casa, agora que eu tenho que aprender a trocar mesmo. Eu sou o pai da criança e eu acho que eu sou o menino.